Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar em alguns trechos de um livro que, olha, não deixa ninguém indiferente. Dobre seus lucros, do Bob Fifer. É verdade. Um livro conhecido pela abordagem bem incisiva, pragmática mesmo, né? Focada em turbinar a lucratividade. Exato. E tem aquela citação famosa na capa, né? O livro de cabeceira de Marcel Telles, fundador da Ambev. Isso já diz muito. Com certeza. E o nosso objetivo aqui, então, é destrinchar um pouco as ideias centrais que o Pfeiffer traz nesses fragmentos selecionados que foram publicados no Brasil pela editora Nova Fronteira. Isso, vamos focar principalmente nas estratégias, que muitas vezes são até surpreendentes, que ele propõe tanto para cortar custos de forma bem implacável, quanto para alavancar as vendas. Perfeito. Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo ponto central da filosofia do Pfeiffer, o foco absoluto, inegociável, no lucro. Logo de cara, ele já define para quem é o livro, né? Sim, ele diz, é para qualquer pessoa que esteja genuinamente preocupada com os lucros da sua empresa. Isso já meio que filtra, né? Não é uma leitura leve, é para quem está disposto a se comprometer de verdade com o resultado financeiro. E esse compromisso tem que ser pessoal, ele bate muito nessa tecla. As ideias não vêm do nada, né? Ele baseia tudo em décadas de experiência prática, inclusive como consultor para empresas gigantes da Fortune 500. Ele viu na prática, então. Viu e aplicou. Por isso a promessa dele de dobrar ou triplicar lucros vem dessa vivência, dessa convicção de que, olha, é possível se a liderança estiver a fim de fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito, pelo que o Pfeiffer descreve, começa construindo uma cultura bem específica dentro da empresa, certo? Não basta só querer o lucro, tem que criar o ambiente para ele. Exatamente. Ele critica muito aquelas empresas que ficam com missões genéricas, sabe? Tipo, clichês corporativos. Para ele, o padrão tem que ser claro e ambicioso, tornar-se o melhor. Mas melhor no sentido Pfeiffer, né? Não mesmo. Melhor para ele significa construir uma meritocracia de verdade, onde as recompensas, grana, carreira, reconhecimento são, assim, diretamente ligadas à contribuição de cada um para o lucro. Ou seja, nada de promoção por tempo de casa ou porque a pessoa é simpática. O critério é o resultado que impacta o caixa. Ponto. Precisamente. Ele argumenta que essa clareza na avaliação e na recompensa é o jeito mais rápido e eficaz de achar e segurar quem realmente agrega valor. Ele contrasta isso com culturas onde a performance é meio nebulosa, sabe? Ou desalinhada dos objetivos financeiros. Isso, para ele, trava o crescimento dos lucros. E essa cultura exige uma mentalidade bem sem rodeios. Pfeiffer é taxativo. Nunca peça desculpas por pensar em lucros. É uma defesa forte da lucratividade. Ele diz que o lucro não é vilão. Pelo contrário, beneficia acionistas, claro, mas também permite melhores salários, cria empregos, financia investimento para a empresa crescer. E essa mentalidade se reflete em outra ideia forte: resultados, não processos. Ele parece ter pouca paciência com burocracia excessiva, né? Pouquíssima. Reunião que não acaba mais, planejamento estratégico que demora meses e não vira ação concreta e lucrativa. Ele questiona o valor de gastar tempo e recurso com coisa que não mexe no resultado final. Lembro daquele exemplo que ele dá do presidente que montou uma força-tarefa para definir a estratégia em 6 meses. E a provocação dele é ótima. E o que ele fez nos anos anteriores? É um ataque direto àquela paralisia por análise, sabe? Valorizar o processo só pelo processo. Entendi, faz sentido. E para direcionar esse foco para o resultado, ele faz uma distinção importante, né, sobre os custos. Exato. Fundamental. Custos estratégicos versus custos não estratégicos. Os estratégicos são aqueles que podem diretamente aumentar lucro. Pense em P&D que gera produto vendável, ou o custo da equipe de vendas que traz receita para dentro. E os não estratégicos seriam tipo o aluguel, a contabilidade. Administrativo, jurídico, aluguel, etc. E a orientação do Pfeiffer é radical. Gaste mais que os concorrentes nos estratégicos sempre, em tempos bons ou ruins. E, ao mesmo tempo, reduza os não estratégicos ao mínimo do mínimo indispensável. Imagino que essa lógica valha para o tempo das pessoas também, né?
Focar no que realmente faz diferença para o lucro. Sem dúvida. Ele fala em tempo estratégico e tempo não estratégico. E isso conecta direto com a ideia de criar um senso de urgência. É priorizar sem dó as tarefas que aumentam receita ou cortam custo. Ele até sugere uma lista de tarefas diferente, né? Sim, uma lista diária em 3 partes. O que fazer agora, impacto direto no lucro, o que fazer para manter ou crescer o negócio, importante, mas talvez não urgente, e uma lista de coisas para não fazer, que tem baixo valor. É agir com decisão, sabe? E o fora da caixa sobre análise e delegação também. Tem sim. Ele alerta contra a paralisia por análise. Diz para não quantificar demais as coisas. Defende que em muita decisão, o bom senso, a experiência, valem mais que planilha infinita. E a delegação? É equilibrar. Delegar a tarefa, sim, mas nunca a responsabilidade final pelo lucro. O líder tem que estar em cima, acompanhando. Não dá para simplesmente largar. Agora vamos para um ponto que sempre dá o que falar. Maximizar a satisfação do cliente pode levar à falência. Isso soa quase como uma heresia hoje em dia. Qual a lógica dele aí? Esse é um dos pontos mais contraintuitivos do Pfeiffer, com certeza. A lógica dele é a seguinte: a empresa só deve investir naquilo que diferencia o produto ou serviço e pelo qual o cliente está realmente disposto a pagar. Não adianta dar tudo de graça, então. Exato. Oferecer tudo indiscriminadamente só para buscar uma satisfação máxima e genérica pode inflar tantos custos que o preço não cobre mais. Para Pfeiffer, a diferenciação tem que ser lucrativa. Não adianta nada encantar o cliente se isso levar a empresa para o buraco. Entendido. A diferenciação tem que se pagar. E essa mentalidade já faz a ponte para a parte talvez mais famosa e controversa do livro: a redução implacável de custos. Assim, aqui o Pfeiffer é ainda mais direto, se é que é possível. A premissa básica dele é: todo custo pode ser reduzido. Ele não vê custo como algo neutro, mas como um mal necessário que tem que ser combatido. Sem trégua. A mentalidade de eliminação. E é aquela abordagem que choca. Primeiro reduza os custos, depois faça perguntas. Como assim? Explica isso melhor. É o orçamento base zero levado ao extremo, né? A ideia é questionar a própria existência de cada linha de custo. Se não dá para justificar claramente por que aquilo é essencial ou como impacta o lucro, o impulso tem que ser cortar. Mas sem analisar antes? Ele sugere até orçamentos arbitrários e não negociáveis. Em vez de perder meses estudando, define-se um limite firme baseado em comparação com concorrente, opinião informada ou um corte percentual grande, tipo corta 20%. E pronto, e esse limite tem que ser cumprido. A velocidade e a decisão superam a análise detalhada para ele nesse ponto. É uma terapia de choque mesmo. E ele insiste que nenhum valor é pequeno demais para escapar dessa geral, né? Exato. Nenhum custo é tão pequeno que não mereça análise. A mensagem tem que ir para toda a empresa. E o impacto pode ser gigante. Ele cita um exemplo, acho que de uma redução de 5% nas compras de uma fábrica. Que eram, 80% dos custos totais. Isso. E essa redução de 5% gerou um aumento de 40% nos lucros. Focar nos grandes blocos de custo realmente traz resultado expressivo. E na prática, como ele sugere fazer esses cortes? Ele dá um monte de táticas específicas, né? Dá sim. Muitas. A gente pode agrupar para entender a filosofia. Primeiro ele mira nos fornecedores. Diz para começar por aí, porque dói menos internamente, né? Faz sentido. Aí ele sugere definir metas bem agressivas de economia. Ele fala em 15% em produtos, 30% em serviços, como exemplos. Uau! E usar um vilão na negociação. Uma figura de autoridade, pode ser real ou até fictícia, que impõe os limites, sabe? Tira a pressão do comprador direto. E claro, usar a concorrência sem dó. Descobrir quantos outros pagam, não aceitar não de primeira. É uma postura de negociação bem dura com quem vende para a empresa. Do que se compra, questionar se todo mundo precisa mesmo do computador top de linha, focar o P&D só no que pode gerar lucro comercializável. Dar um pente fino nas despesas comuns. Exatamente. Viagem, assinatura de revista, telefone, cópia, contrato de manutenção, mobília, tudo entra na análise. Otimizar espaço de escritório, eliminar papelada inútil, fazer reunião mais curta com menos gente, focada em decisão.
Até hábito diário, tipo digitação excessiva, ele questiona. É um olhar microscópico em absolutamente tudo. E os controles financeiros seguem a mesma linha? Rigorosos também. Eles sugerem um controle bem próximo do caixa, quase como assinar pessoalmente todos os cheques para ter noção para onde o dinheiro está indo. Controlar investimento, despesa de capital, com o mesmo rigor do custo operacional. E aquela dica de atrasar pagamento? Sim, atrasar contas a pagar até o limite, ele dá o exemplo de 45 dias, para melhorar o fluxo de caixa, e gerenciar bem os estoques, para não comprar coisa sem necessidade, esgotar o que tem antes de pedir mais. E aí vem a parte mais delicada, que sempre gera discussão. As pessoas. A abordagem do Pfeiffer é vista como fria por muitos, né? Ele tem visões bem fortes aí. Argumenta que os funcionários o respeitarão se a liderança for firme, competente e justa, mesmo quando faz cortes. Ele afirma que, se você nunca demitir ninguém, nunca terá uma empresa exemplar. Para ele, demitir quem tem baixo desempenho é crucial para a meritocracia funcionar. E manter a equipe enxuta. Sim, defende manter a equipe escassa, como ele diz. Focar as pessoas em tarefa útil, eliminar a função administrativa ou gerencial que não agrega valor direto e controlar muito de perto a contratação de serviço externo, tipo consultoria. A justificativa dele para essa dureza toda seria o quê? Que as pessoas se adaptam e que uma empresa enxuta e de alta performance é melhor para os bons funcionários no fim das contas. Basicamente, essa é a linha de argumentação. E um ponto crucial, ele diz que reduzir custo não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo contínuo. O último passo é fazer tudo de novo. É vigilância constante. Ufa! É realmente intenso na parte de custos. Mas o Pfeiffer não para por aí, né? Ele também dedica uma parte importante a como aumentar as vendas de forma agressiva. E aqui a abordagem parece mudar um pouco, fica mais psicológica. Sim, muda bastante o tom. O ponto de partida dele para vendas é fascinante. Não existem companhias, só existem pessoas. Para Pfeiffer, a venda é um ato humano, pessoal, muitas vezes movido por emoção, por percepção individual, não só por lógica fria. E isso exige uma abordagem diferente. Então, o foco sai da empresa comprando e vai para a pessoa comprando. Menos CNPJ, mais CPF. Exatamente. Tem que entender as motivações, as pressões, os medos, os desejos daquela pessoa do outro lado da mesa. Adaptar a oferta, os argumentos para cada cliente individualmente. E ele fala da importância do processo de venda em si, né? Muito. Ele diz que o processo de venda é a grande chance de mostrar para o cliente do que a sua empresa é capaz. Responder rápido, ser profissional, demonstrar competência desde o primeiro oi. Isso é fundamental. E a confiança do vendedor é tudo. Ele usa aquela analogia da gota de sangue na água. O cliente percebe a menor dúvida, a menor hesitação. E ele tem aquela receita dele para fechar negócio, os tais 5 ingredientes. Quais são mesmo? Sim. Primeiro, mostrar competência básica, né? O produto ou serviço tem que ser bom, funcionar. Segundo, demonstrar empatia, entender de verdade o que o cliente precisa. Terceiro, parecer totalmente leal, convencer o cliente de que você vai fazer de tudo por ele. Ok, competência, empatia e lealdade. Aí vem o quarto, que é curioso. Fazer-se de difícil. Não parecer desesperado pela venda, mostrar que você tem outras opções. E o quinto é usar o sentimento de dever. Criar um vínculo pessoal tão forte que o cliente se sinta quase na obrigação moral de comprar de você. Nossa, uma mistura de técnica com psicologia interpessoal bem forte mesmo. E como isso se traduz para o preço? O Pfeiffer também é bem direto sobre isso. Bem direto. Princípio número 1 para ele. Preço nada tem a ver com custo. Preço é o que o mercado percebe como valor e está disposto a pagar. Ponto. E ele acha que as empresas cobram pouco? Ele acha que a maioria cobra menos do que poderia. O objetivo dele é ambicioso. Cobrar o máximo possível sem perder um único cliente. Mas como descobrir esse máximo? Isso exige uma negociação muito fininha, imagino. Exige, e muitas vezes individualizada. Uma ideia radical dele é: primeiro determine o preço, depois o produto.
Ou seja, calcula o preço máximo que o mercado pagaria e depois vê se consegue criar um produto ou serviço lucrativo dentro daquele preço. Inverter a lógica usual. Totalmente. Para descobrir esse máximo, ele sugere perguntar direto para o cliente, observar a reação, testar faixas de preço e defende a discriminação de preços, cobrar diferente de clientes diferentes, baseado na disposição a pagar ou nos extras que você oferece. Aquele exemplo do hotel que ele dá é clássico. Entendi. E o marketing e a equipe de vendas nessa história toda? São custos para cortar ou para investir? Para Pfeffer Marketing, é custo estratégico. A recomendação dele é: gaste mais que os concorrentes e de forma consistente, nos tempos bons e ruins. Cortar marketing na crise, para ele, é um erro grave. E a equipe de vendas? Investimento com o maior retorno possível, segundo ele. Tem que ter gente suficiente, treinar bem não só sobre o produto, mas sobre como vender gerando lucro, como negociar preço e alinhar a remuneração deles com os lucros que eles efetivamente trazem para a empresa. E para fechar os trechos que analisamos, ele ainda dá uns conselhos mais pessoais, né? Sim, são breves, mas interessantes. Ser persistente, quase teimoso, para alcançar os objetivos e, surpreendentemente, ele aconselha ser comedido no trabalho, estabelecer limites, evitar ser workaholic, buscar equilíbrio. E o último? Trabalhar com afinco, sim, mas também se divertir. Encarar os negócios como um jogo interessante, sem levar tudo tão a ferro e fogo. Ok. Então, juntando todas essas peças, o que emerge desses fragmentos é uma filosofia de gestão de altíssima intensidade, focada, quase que obsessivamente, né? Sem dúvida nenhuma. É uma abordagem focada implacavelmente em maximizar o lucro financeiro, e isso exige uma liderança extremamente forte, muito decidida, disposta a tomar decisões difíceis e a seguir caminhos que, olha, frequentemente desafiam o senso comum, o conforto da organização e até práticas de gestão mais, digamos, humanizadas. A meritocracia, a urgência e o resultado tangível são os pilares absolutos. Então, recapitulando, a mensagem central desses trechos do Pfeffer é esse foco obsessivo e, por vezes, contraintuitivo na maximização dos lucros. Isso é alcançado através de um controle de custos agressivo, detalhado, táticas de vendas e precificação que são psicologicamente astutas e a construção de uma cultura corporativa muito específica, baseada em meritocracia e resultado. E é importante reforçar, implementar isso aí não é simples. Exige mudanças culturais profundas, um comprometimento da liderança que tem que ser inabalável. É uma escolha clara que prioriza o resultado financeiro, muitas vezes acima de outras considerações que são valorizadas em outros modelos de gestão, né? Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O livro acena com essa possibilidade de ganhos rápidos, expressivos, dobrar lucros em pouco tempo, mas pensando nessas medidas por vezes drásticas que ele propõe para cortar custos, para impulsionar vendas, para maximizar preços, que tipo de concessões não ditas, sabe? Ou que consequências de longo prazo, talvez na cultura da empresa, na inovação de verdade, na relação com todos os públicos, poderiam surgir ao se adotar tão rigorosamente uma filosofia quase que exclusivamente focada na maximização do lucro mais imediato. Fica aí a questão para a gente pensar um pouco além do que foi apresentado aqui hoje.